Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos juntos nas nossas lições bíblicas de escola dominical do currículo dos jovens, quarto trimestre de 2022. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 2, do dia 9 de outubro de 2022, e o título da nossa lição é A Pessoa do Líder. Um título muito importante, muito relevante para os dias em que vivemos. Nós sabemos que, diante de tantas necessidades, diante de tanto trabalho, de tantas atividades que desenvolvemos, é comum em nossa sociedade nós pensarmos que o trabalho é mais importante do que o indivíduo. Eu tenho ensinado que se tem algo que toda instituição precisa trabalhar hoje, é que o indivíduo é mais importante do que a instituição. É claro que a instituição precisa ser sustentada, precisa ser gerida de forma que ela permaneça de pé, que ela evolua, que ela se sustente, mas são indivíduos que fazem a instituição ser o que ela verdadeiramente é. Augusto Cury, por exemplo, ensina que as pessoas são contratadas por uma empresa pela sua competência profissional e são demitidas por incompetência relacional. Por quê? Porque são nos relacionamentos que nós exteriorizamos, deixamos claro o valor das pessoas. No meio evangélico, essa temática é mais importante do que nós pensamos, porque às vezes nós olhamos para um líder, olhamos para uma pessoa, para um crente, e ainda pensamos que ele é um homem cheio, pensamos, não, temos a convicção até, que ele é um homem, uma mulher, uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, e isso torna a pessoa às vezes mais poderosa do que ela verdadeiramente é. Eu tenho dito que quando Cristo nos salva, quando temos um encontro verdadeiro com Jesus através da sua palavra, nós não somos alienados da nossa humanidade. Deus não salvou super-heróis e nem nos fez super-heróis depois que nos salvou. Deus nunca vai nos alienar da nossa humanidade. As mulheres são mulheres de Deus, mas são mulheres. Nós, os homens, somos homens de Deus, mas continuamos sendo homens. É preciso, urgentemente, em todo o meio institucional e principalmente, como eu acabei de dizer, no nosso caso protestante, pensarmos nas pessoas. Salomão, escrevendo em Provérbios, disse assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado ou sobre o rebanho. Precisamos conhecer o estado das pessoas. Nós vivemos um tempo em que existem muitas pessoas doentes no nosso meio, no meio evangélico, dentro da comunidade de fé. Estão doentes, adoecidas por questões psicoemocionais e às vezes tudo que as pessoas precisam é de um abraço. E nós estamos cobrando. Você tem que ser crente, você tem que ser poderoso, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Nós estamos colocando sobre as pessoas uma carga de responsabilidade psicoemocional maior do que elas realmente têm a capacidade de carregar. Na aula de hoje, nós vamos tratar destas questões na vida do líder. Graças a Deus, nós passamos aí alguns anos atrás uma temporada, de suicídio de pastores, de líderes tirando a própria vida, e nós precisamos pensar por que isso acontece, por que estas coisas vira e mexe, como diz o mineiro, vêm ao nosso meio. Nós precisamos ter uma postura diferente. Jesus tinha essa postura. Jesus focava primeiro pessoas e depois a atividade destas pessoas. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus está mais interessado em nós, na nossa vida, do que no nosso serviço, e não o contrário disso. Infelizmente, tem gente que pensa que Deus está interessado mais no nosso serviço.
Nosso trabalho, ele é importante para o reino de Deus, mas a Bíblia nos informa que Jesus veio para pessoas, para salvar pessoas. Jesus Cristo mesmo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A visão de Cristo é sempre uma visão para o indivíduo, para pessoas, e nós precisamos entender essa dinâmica no contexto protestante evangélico na nossa nação. O texto principal está na terceira epístola do apóstolo João, versículo 2, que é uma carta que ele escreve a um amigo, presbítero Gaio, que ele chama de amado. E então ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Perceba que este texto envolve a integralidade da pessoa, a integralidade. Desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A alma aqui está falando das emoções. Então, João está desejando que Gaio tenha equilíbrio psicoemocional. João está desejando que Gaio tenha equilíbrio físico. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como ele está desejando que Gaio tenha plenitude em todas as áreas da sua vida. Desejo que te vá bem em todas as coisas. O resumo da lição nos diz que o líder deve cuidar de sua saúde física, mental e espiritual. Qualquer desequilíbrio em qualquer uma destas áreas aqui trazem problema. Às vezes nós pensamos: eu preciso estar muito equilibrado espiritualmente, mas mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, se estivermos desequilibrados, adoeceremos. Se estivermos desequilibrados fisicamente, também adoeceremos. Então aqui nós temos a convergência sinérgica de tudo aquilo que precisa para que o ser humano esteja totalmente, integralmente equilibrado. E eu sei que estamos falando aqui para jovens, principalmente para jovens, e nós precisamos focar isso aqui. Precisamos estar equilibrados em todas as áreas da nossa vida. Eu achei, aliás, magnífico a abordagem deste tema para jovens, porque nós temos a oportunidade não só de trabalhar líderes jovens que já estão liderando, mas trabalhar também os nossos liderados, a fim de que tenhamos uma liderança diferente, uma liderança saudável, uma liderança curada, porque ninguém pode curar se não tiver curado. Então, o nosso propósito é trabalhar também os nossos liderados para que eles sejam uma liderança curada. O texto bíblico da lição de hoje está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 13. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Filhos em sujeição com toda modéstia. Não está falando aqui de ninguém escravizar filhos. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? É uma pergunta retórica, é claro que não. Se não governa bem a sua própria casa, não vai governar bem a casa de Deus. Não neófito, ou seja, neófito é novo, que não tem condição de assumir responsabilidades. Nós não estamos falando aqui de uma experiência profissional. Nós vamos estudar durante esse trimestre de alguém que o líder precisa ter uma experiência com Deus. É uma experiência, eu vou ser bem redundante, né? Mas uma experiência experiencial. Não é que ele tem que ter uma experiência profissional para assumir liderança, mas ele não pode ser neófito. Neófito é aquele que ainda não tem capacidade de aprender algumas coisas que são necessárias dentro da exigência daquilo que se propõe. Então, se é alguém neófito, o texto diz: não neófito,
para que, ensoberbecendo-se, ou seja, olha, não tem a maturidade necessária para aquela situação, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, não é só dos de dentro de casa, não, para que não caia em afronta e laço do diabo. Da mesma sorte, diáconos sejam honestos, não de língua dobre, tem uma palavra só, não dados a muito vinho, o cara não pode ser cachaceiro, não cobiçosos de torpe ganância. Gostar de dinheiro não tem problema, mas tem gente que gosta muito, gosta tanto que gosta até do dinheiro dos outros. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, guardando o mistério da fé em pura consciência, e também esses sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Nós sabemos, então, que a carta que Paulo escreve a Timóteo é uma carta pastoral. As cartas que ele escreve a Timóteo e a carta que ele escreve a Tito são cartas pastorais que visam preparar esses jovens obreiros para o desenvolvimento da liderança como pastores de igreja. Então, Paulo, aqui, ele aconselha Timóteo em diversas áreas da vida e, sobretudo, da sua liderança eclesiástica. Então, dentro deste contexto, é que nós vamos pensar na lição de hoje sobre a pessoa do líder. Vamos lá. Na nossa introdução, o nosso comentarista vai nos dizer que é preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança. Isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter, e não somente pelo trabalho que executa. Eu já disse isso aqui. Deus está mais interessado na nossa vida do que no nosso trabalho. Infelizmente, é uma tendência do ser humano valorizar menos a pessoa e mais aquilo que a pessoa faz, mais as coisas que a pessoa produz, as coisas que a pessoa promove. No centro das nossas atenções deve estar o ser humano. Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida.
Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Qualquer outra coisa. Primeiro ponto, o líder como indivíduo. Primeiro parágrafo, a personalidade do líder. O líder precisa de uma personalidade moldada pelos princípios bíblicos. O que é a personalidade? A personalidade é diferente do caráter, gente. A personalidade ela é flexível, o caráter é rígido. A personalidade é que me faz agora entender que eu sou um professor, é que me faz chegar em casa e entender que em alguns momentos eu sou pai, em outros momentos eu sou marido, é que me faz entender que na empresa eu sou um profissional. A personalidade é que nos ajuda, nos amoldar aos diversos papéis que a vida exige que nós cumpramos. O caráter não, ele é rígido. O cara que é mau caráter, ele é mau caráter em tudo. É por isso que o mau caráter é difícil de ser identificado. Porque ele vai usando a personalidade para camuflar o caráter. E aí, quando a gente convive com ele, a gente descobre que o sujeito é mau caráter. Até parece que era bonzinho, mas é mau caráter. Então, o líder precisa de uma personalidade moldada pelos princípios divinos. E como que a nossa personalidade é moldada pelos princípios divinos? Através da nossa convivência com Cristo. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a humanidade do líder. O líder não deve esconder a sua humanidade de seus liderados. Ele necessita nutrir a sua vida espiritual, cuidar de sua saúde física, mental. O líder não pode se comportar e nem ser visto como um super-herói. Né? É claro que nós não precisamos ficar exteriorizando os nossos defeitos para as pessoas, mas nós precisamos ser gente. Os nossos liderados querem saber que nós somos gente de carne e osso. E nós precisamos entender que nós erramos, que nós falhamos, nós precisamos pedir perdão. Nós não somos super-heróis. Tem hora que a gente tem que pedir ajuda. Nós vamos estudar aqui nesse trimestre os conselhos de Jetro para Moisés. Moisés, distribui aí as funções, meu amigo. Forma uma cadeia de comando aí. Você precisa delegar as coisas. O líder não é aquele que sabe tudo. O líder é chamado por Deus para ser um maestro sobre os demais, para gerenciar. Em organização eclesiástica ou administração eclesiástica, a gente aprende, e como eu leciono a disciplina, eu ensino sobre o que é administrar. Nós precisamos entender que, como líderes, fomos chamados por Deus para administrar. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o líder e seus relacionamentos. O líder precisa, em primeiro lugar, desenvolver um relacionamento real e sincero com Deus. Depois, ele precisa desenvolver um relacionamento real e sincero consigo mesmo. E depois, um relacionamento real e sincero com as pessoas. Então, nós precisamos desenvolver os nossos níveis de relacionamento dentro dessa dinâmica com Deus, comigo e com as pessoas. Nós não podemos só desenvolver um relacionamento com Deus, porque nós somos chamados por Deus para trabalhar com as pessoas, não é só com a gente, porque nós precisamos pautar o nosso relacionamento, os princípios dos nossos relacionamentos com Deus, mas também não só com as pessoas. Relacionamentos saudáveis, como líderes, nós precisamos buscar. Cuidado, segundo ponto, cuidados que um líder deve ter. Primeiro,
conhecer o seu limite de atuação. Cada um de nós fomos chamados por Deus para atuar em determinadas áreas específicas e esse limite de atuação vai delimitar os limites da nossa autoridade, ok? Tem gente que não conhece os seus limites de atuação e ele ultrapassa os seus limites, ele acaba tentando atuar naquilo que ele não foi chamado. E aí ele não atua no seu próprio limite e nem no limite do outro. Aí ele não faz o que ele deveria fazer e atrapalha o outro que quer fazer aquilo para o que foi chamado. Então nós precisamos ter consciência do nosso limite de atuação. Segundo parágrafo do segundo ponto, o líder precisa também ter o devido preparo. Depois de conhecer a sua vocação e identificar seu limite de atuação, o líder precisa dedicar-se aos estudos, buscando conhecimento. Uma coisa muito importante para todos nós é saber qual é a nossa vocação. Para que Deus nos chamou? Nós gravamos 2 cursos relevantes nesse aspecto, que estão disponíveis no portal da Academia de Pregadores. Crise vocacional, onde nós falamos sobre como descobrir a nossa vocação, como saber para que nós fomos chamados e vivendo uma liderança equilibrada. Eu preciso saber para que Deus me chamou. Eu preciso saber. Não é para eu ficar arrogante, para inflar o ego. É para eu ter convicção. Para que Deus me chamou? Eu sei hoje que Deus me chamou para o ensino e pregação da palavra. Então é a isso que eu vou me dedicar. Quando eu descobri, tive convicção que Deus havia me chamado para o ensino e pregação da palavra, eu disse, então eu vou me preparar. Eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou ler, vou fazer seminários. Vira e mexe, eu estou estudando, fazendo alguma coisa. A gente nunca pode parar de estudar. A gente nunca pode parar de crescer. Paulo disse, Paulo estava para morrer. E ele falou com Timóteo, traz os livros, os rolos, os pergaminhos. Eu vou continuar lendo, vou continuar crescendo, estudando. E nós precisamos trabalhar esse nosso preparo como líderes. Em terceiro lugar, terceiro parágrafo do segundo ponto, o líder precisa ter cuidado com as expectativas dos outros. Aqui 2 abordagens são necessárias. Primeiro que nós precisamos entender que como líderes as pessoas criam uma expectativa a nosso respeito. E isso não é a priori ruim. Espera-se de nós algumas coisas, mas nós não podemos também estar subjugados por expectativas alheias. Sobretudo, nós precisamos entender que fomos chamados por Deus para liderar pessoas e para liderar no exercício do trabalho que desenvolvemos para o crescimento do reino de Deus, para a salvação de almas e para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, qual é a expectativa de Deus para nós em relação ao chamado que Ele nos fez? Essa expectativa deve permear a nossa mente, porque tem pessoas que vão criar expectativas ao nosso respeito que não são expectativas reais, que não são expectativas necessárias. Tem gente que acha que a gente nasceu no mundo para agradá-la. Um dia um camarada falou comigo, eu não gostei do que você fez, não. E aí já era, né? Dentro de um contexto, um camarada que já vinha sujeito problemático. Eu perguntei para ele, quem te disse que eu nasci no mundo para te agradar? Quem te disse que eu vim no mundo para te agradar? Então, nós precisamos realmente ter cuidado com as expectativas dos outros, mas, sobretudo, precisamos direcionar a nossa vida dentro de um padrão de liderança para a qual Deus nos chamou. Porque o que deve realmente permear a nossa vida são as expectativas de Deus para nós. E todos aqueles que estão envolvidos no reino de Deus entenderão quais são essas expectativas. Vamos lá, como você sabe, a nossa aula aqui de jovens é uma aula rápida. Então, terceiro ponto da nossa lição. A vida espiritual e familiar de um líder. Existe uma coisa que ameaça todo líder. Existe algo que ameaça a vida espiritual de todo líder. Ativismo. Ativismo. Quando você lê o livro A Seara em Fogo, ou A Seara em Chamas, eu acho que é A Seara em Fogo, que conta sobre a vida de Moody. Moody, nesse livro A Seara em Fogo, fala que ele chegou a um ponto que ele trabalhava tanto para Deus que ele não tinha 5 minutos para Deus. Ele trabalhava para Deus, mas não conseguia se relacionar com Deus. E o ativismo é
uma ameaça à saúde da nossa vida espiritual. Porque às vezes nós trabalhamos para Deus e não nos relacionamos com o Deus para o qual pensamos estar trabalhando. Pensamos estar trabalhando. E muitas pessoas se perdem nesse caminho. Vou repetir algo que eu disse no início da aula. Antes do nosso trabalho, Deus quer a nossa vida. A nossa vida é importante. E nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Porque um líder enfrenta batalhas no campo espiritual que ele só conseguirá vencer se ele tiver saúde espiritual. E como é que nós temos saúde espiritual vivendo a espiritualidade? A espiritualidade é o conjunto de princípios e normas, princípios e práticas que regem a nossa vida em relação ao sagrado. Como nós lidamos com o sagrado, como nós nos relacionamos com Deus, como nós trabalhamos as disciplinas espirituais. A gente lê a Bíblia só como ferramenta de trabalho, só para preparar uma mensagem, só para preparar uma lição de escola dominical, ou a gente ainda consegue ler a Bíblia de forma devocional? A gente só ora quando a gente vai interceder por um problema, quando vai impor a mão sobre uma pessoa, ou a gente consegue ainda, como líder, orar tão somente para sentir a presença de Deus? Então, a vida espiritual do líder precisa ser saudável. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o líder e sua família. Todo líder precisa de relacionamento familiar. Se não é casado, um relacionamento com os pais, com os irmãos, com os parentes. Aliás, a nossa liderança começa a ser exercida dentro de casa. Gente, não nos esqueçamos, Davi foi ungido 3 vezes. A gente pode fazer um seminário só para falar sobre isso, ó. Davi foi ungido 3 vezes, primeiro como rei dentro da sua própria casa, depois como rei de Hebrom e depois como rei de todo Israel. Davi não reinou em todo Israel antes de ser ungido dentro da sua própria casa. Os irmãos até não aceitaram, mas os irmãos tinham que reconhecer: Samuel veio da nossa casa, todos nós passamos, e Davi foi escolhido por Deus. O primeiro lugar onde recebemos a unção de Deus é no seio da nossa família. Hoje nós temos uma turma de líderes, pregadores, que estão andando por aí, que não pregam nem na igreja deles. Fazer descer fogo do céu na igreja dos outros é fácil. Eu quero ver fazer descer fogo do céu na sua igreja, onde as pessoas te conhecem a sua vida. Então é dentro de casa que nós precisamos receber a unção de Deus primeiro. O líder precisa de relacionamento familiar. Se o cara é casado, gente, não tem esse negócio. O cara é casado, viaja, fica 2, 3 meses fora, assim, todo dia. O camarada fica 15 dias fora de casa, volta, passa 2 e viaja de novo. Volta, passa mais uma semana, viaja mais 3 meses. Aí vai para fora do país, fica 4, 6 meses fora de casa. E é casado, ele não tem relacionamento com a mulher, vida sexual dele como é que tá, relacionamento com os filhos. Me explica esse negócio. Como diz lá em Minas Gerais, dorme com esse barulho. Então, nós precisamos gerir a nossa vida, porque nós podemos pôr a nossa liderança espiritual a perder por comportamentos familiares, pessoais, equivocados. Terceiro e último ponto da lição: práticas espirituais de um líder. Eu sugiro sempre, quando tratamos de práticas espirituais, o livro Celebração da Disciplina, do Don Richardson. Celebração da Disciplina, que vai falar de disciplinas espirituais. Então, o líder precisa desenvolver práticas espirituais. As práticas espirituais, sobretudo, declara a nossa dependência de Deus. Nós precisamos, como líderes, o tempo inteiro deixar claro isso. Eu procuro sempre dizer esta frase nas minhas orações: Deus, eu declaro a minha dependência de Ti. Precisamos praticar disciplinas espirituais, oração, jejum, a meditação, a leitura da palavra de Deus. São disciplinas espirituais que vão sustentar a nossa vida e nos fazer realmente ser líderes segundo o coração de Deus. Deus te abençoe. Não se esqueça, você é um líder. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio de Deus, fala língua estranha, expulsa demônio, prega na autoridade, derramando unção, igual o pessoal fala, igual pastel de rodoviária, pouca carne e muito óleo. Mas você é um ser humano, não se esqueça disso.
e Deus ama a sua humanidade. Deus te criou para ser um ser humano cheio da graça, da unção de Deus, um líder de verdade para este tempo, para que a presença e a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Deus te abençoe, um abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.